Qualquer problema, por favor, me avisem, tá? Eu não sei mexer direito em live, só pra lembrar. Então, vamos lá. A segunda parte da nossa mentoria é explicar o processo de emagrecimento, tá? Então, o que é que as pessoas falam muito? Que comer alivia o estresse, que a idade tá chegando, que é por causa da tireoide. E já tentei todas as dietas e sempre engordo de novo, né? Então, isso são as justificativas clássicas para quem quer emagrecer. Vai chegando, Sara. Me ajuda aqui, bota no aviãozinho para enviar para as pessoas que não entraram ainda, por favor, tá? Então, basicamente, o motivo das pessoas estarem engordando é algum desses. O metabolismo mais lento por efeito sanfona. Então, as pessoas que já vêm há anos tentando emagrecer, vivem nesse ciclo de engorda e emagrece. O que acontece? Quando a gente emagrece muito rápido, a gente simplesmente perde água e perde massa magra. E quando a gente retorna a engordar esse peso, a gente engorda em forma de gordura, óbvio, porque já é tão difícil ganhar massa magra para quem tá treinando. Imagina uma pessoa que não está treinando e que só come besteira. Então, óbvio que essa pessoa vai ganhar tudo de gordura novamente. E acaba que toda dieta maluca que ela faz, que ela perde massa magra muito rápido, ela vai baixar o metabolismo. Então, basicamente, a gente tem esse metabolismo dependendo da quantidade de massa magra que a gente tem. Quanto mais massa magra, mais o nosso corpo queima caloria para manter essa massa magra ali naquele local, né? Então, quanto mais dieta maluca você fizer, pior o seu metabolismo. Ou seja, se por acaso você hoje está com sobrepeso, é muito melhor que você permaneça com sobrepeso do que você fique nessa loucura de engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece. Entendem mais ou menos a lógica? Outro motivo das pessoas estarem engordando é a diminuição do gasto calórico. Então, as pessoas para comer hoje, elas têm na palma da mão, é só apertar, o cartão já tá ali e é muito fácil hoje comprar comida, né? Lá, muito antigamente, as pessoas tinham que caçar. Depois, as pessoas começaram a criar os animais e depois a gente tem supermercado e depois a gente tem na palma da nossa mão qualquer tipo de comida boa ou ruim. Então, a gente diminuiu muito o nosso gasto calórico e por isso que a população tem aumentado de peso, tá? O consumo exacerbado de alimentos com alta densidade calórica, alta palatabilidade e baixo poder sacietógeno e fácil digestão. Ou seja, tudo de ruim para emagrecimento, né? Uma coisa que digere fácil, uma coisa que é muito gostosa. Por exemplo, a gente tem açúcar e gordura em alta quantidade juntos. Então, é óbvio que a gente vai preferir comer esses alimentos muito gostosos e além de ser fácil a digestão. Logo em seguida, você já vai estar com fome novamente. Alterações do sistema de recompensa. Isso é uma coisa muito séria, porque assim, o meu trabalho como nutricionista é prescrever dieta, né? Prescrever dieta, calcular sua dieta e quando você vai para casa, você faz o que você quiser. Então, hoje eu tenho feito 500% do que é a minha obrigação como nutricionista, sabe por quê? Porque as pessoas têm esse sistema compensatório totalmente deturpado. A pessoa trabalha o dia inteiro e ela acha que ela precisa comer uma pizza. Sabe, eu acho que você precisa ser amado, você precisa amar as pessoas. O que é que você precisa? Você precisa ser bem-sucedido, você precisa se gostar, olhar e se gostar. Você não precisa de uma pizza para compensar um dia de trabalho. Você não precisa de uma caixa de chocolate para compensar um dia de trabalho. Então, esse nosso sistema de recompensa tá muito deturpado já tem muitos anos. E a gente simplesmente vai levando a vida em modo avião, que foi o que eu falei lá naquela primeira aula, lá na pré-mentoria que eu fiz, tá? E outra questão que realmente as pessoas usam isso como ponto-chave, que é a genética. Realmente faz um pouco de sentido. Olha só, o risco de obesidade quando nenhum dos pais é obeso é apenas 9%. Então, se nenhum dos seus dois pais são obesos, você não tem por que estar culpando a genética. Se por acaso um dos seus pais é obeso, você realmente tem 50% de chance de desenvolver obesidade
na adolescência e tal. Se por acaso os dois pais são obesos, você tem 80% de chance de ser um adulto obeso, né? Então faz sentido nesses casos, certo? Fora isso, não faz sentido você culpar a genética para dizer que seu metabolismo é lento, certo? Então, o maior problema é que todo mundo não criou esse hábito de ser saudável, né? Não é gostoso ser saudável, né? Antigamente a gente era saudável porque a gente tinha que ser, não tinha outra opção. Tanto é que nas primeiras consultas e inclusive na mentoria, eu peço para as pessoas contarem a história da sua vida. E antigamente a maioria das pessoas, elas comiam bem, pão era uma coisa de outro mundo, chocolate nem tinha, né? Então, a nossa sociedade, ela mudou muito. E antigamente era normal ser saudável. Hoje já não é mais gostoso ser saudável, porque tem muita coisa mais prazerosa. E a gente acabou que esqueceu, né? Quem a gente era. Então, quem tem o e-book vai ler essa parte com muita atenção. Outras causas que afetam a obesidade, tá? Eu quero que vocês leiam isso. Outra coisa, voltado agora para as mulheres. Você sabia por que é mais difícil mulher emagrecer? Porque que quando você e seu marido faz dieta, seu marido emagrece 5 quilos em uma semana, você engorda 500 gramas. Não sei se já aconteceu com vocês, mas a mulher, ela tem essa predisposição para acumular gordura. Porque evolutivamente ela foi feita para ter gordura de sobra, para gerar um filho, então tem os picos hormonais. Tem a questão da emoção, que a mulher é muito mais emotiva e ela precisa de um sistema compensatório que é muito mais fácil buscar a comida. O pilar dos prazeres a gente tem o sono, a gente tem o comer, né? A gente tem enfim, coisas que dão prazer pra gente, que a gente, durante o nosso dia a dia, não consegue fazer tão bem. E comer acaba que é o mais fácil. É uma coisa que você tem na gaveta, uma coisa que você pede no iFood. É um prazer muito rápido. Então, a gente acabou que tá usando isso como a principal fonte de prazer. Então, você não vê mais sentido no seu dia se não tiver a comida, se não tiver alguma coisa gostosa na boca, você acha que não tem mais nada prazeroso. E, na verdade, isso é que tá em falta, né? Você tem que fazer uma lista. Isso é uma das tarefas também, fazer uma lista de prazeres. O que é que lhe dá prazer? Não é possível que só a comida seja sua fonte de prazer, né? Então, eu pedi para vocês escreverem o que evitar para absorver o mínimo possível de xenobióticos, né? Eu vou explicar aqui algumas coisas e a tarefa de vocês vai ser listar agora o que você vai deixar de consumir e procurar uma opção mais saudável, né? Então, eu vou explicar aqui e vocês vão, por conta própria, fazer umas metas muito alcançáveis. Então, amanhã, por exemplo, o que é que amanhã vocês vão deixar de comer e trocar por opções mais saudáveis, né? Então, xenobióticos são facilmente estocados no nosso tecido adiposo, que é a nossa gordura, né? E eles entram no organismo pela ingestão de carnes gordas até peixes muito gordos, pesticidas e agrotóxicos. É difícil não consumir essas coisas hoje em dia. A verdade a boa notícia é que se seu corpo estiver equilibrado, os xenobióticos são fáceis de ser eliminados, né? Então, o que são esses xenobióticos? As carnes muito gordas, principalmente carnes processadas, né? Que não é carne, na verdade. Presunto, apresentado, essas carnes moídas muito baratas, que a gente nem sabe o que é que vem ali dentro. Pesticidas, plásticos, cosméticos. Então, tudo que for muito industrializado, hoje você vai escrever e vai ver o que é que você pode substituir. Então, metas muito alcançáveis, tá? Escreve aí pelo menos umas 3 coisas, dentre coisas muito industrializadas, que você simplesmente vai evitar comer e já vai pensar no que substituir. Então, essa lista vocês fazem e me manda no grupo para eu saber se vocês entenderam, tá? Outra coisa, a carta do futuro vocês já fizeram. E eu vou explicar sobre alguns tipos de fome, tá? Claro que a palavra não é fome, mas a gente usa fome para tipos de fome para vocês entenderem melhor. Então, o que é fome? Muita gente nem sabe o que quer dizer fome. Fome, ela não é específica. Ou seja, se você fala, tô com fome de chocolate, essa já não é fome, isso é uma vontade, certo? O que é fome? Qualquer alimento que você tenha disponível e goste pode matar a sua fome. Se pergunte, eu comeria se isso fosse um ovo cozido, se isso fosse um ovo mexido? O que é que eu tô sentindo? Será que é fome? Se a resposta for sim,
coma em quantidade e qualidade essa refeição. Se a resposta for não, pule para o próximo item, certo? Ou seja, se você tá com fome, tem o ovo, tem arroz, tem salada, tem frango, e você, não tô com fome disso, então você não está com fome. Vamos ver a próxima opção, que pode ser vontadezinha. A vontadezinha, ela tá relacionada a uma situação social, tá? Envolve o contato com o alimento. Quando você vê aquele alimento, aí você sente uma vontadezinha. Às vezes, se você não tivesse nem visto, você não ia comer ele. Aparece quando o alimento está disponível, vemos e sentimos o cheiro, ouvimos falar do alimento. Também chamada fome social, certo? Pode fazer com que comamos de modo automático. Então, você tá no trabalho, sábado à tarde, tá na sua dieta focadíssima, chega uma pessoa do seu lado e compra açaí. Ou então chega uma pessoa com um biscoito recheado do seu lado, abre e pergunta, você quer um? Então, gente, olha só, segunda-feira, biscoito recheado nem é lá uma coisa que você tanto ama. Então, vê se faz sentido você dizer sim para um alimento que, tipo, plena segunda-feira, não é uma coisa que vale tão a pena para você. Então, por que você ia falar não para uma coisa que, sabe, você tá reforçando a sua desistência. Você tá desistindo da sua dieta por uma coisa que não vale a pena pra você. Então, essa vontadezinha, essa questão de ver as coisas, você tem que manipular o seu cérebro para dizer não nessas situações. Porque essa é a principal situação que você tem que dizer não pra emagrecer. Vontade. O que é vontade? A vontade, ela é bem específica. Às vezes você não vê o alimento, não sente o cheiro do alimento, ninguém falou nesse alimento. Mas do nada, ela surge na sua cabeça como se tivesse vida própria. Ela é específica, mas ela não é urgente. Está relacionada ao prazer, ao sentir o gosto, degustar, apreciar, saborear e preferências. Envolve comer devagar e quantidades não exageradas. Pode ter um contexto de lembrança ou memória alimentar. Uma vontade de reviver aquele gosto. Então, esse tipo de coisa é aquela situação que é preferível você dizer sim. Porque é uma coisa que você tem uma vontade grande, que você lembra de momentos da sua vida, você associa com felicidade, com nostalgia. Então, é como se esse sentimento, essa vontade, ela precisasse ser retribuída. Você precisa disso para você aliviar, né? É uma coisa que não teria problema você comer, porque não é uma coisa urgente, é uma coisa que você consegue pensar, processar e comer em quantidades moderadas. Então, essa situação de vontade é quando eu falo pro meu paciente, vai lá e come. Come de uma vez, porque se você não comer esse alimento de uma vez, você vai ficar beliscando, até finalmente comer ela e as outras coisas, vulgo saudáveis, tá? Vontade zona. O que é vontade zona? Ela não é específica, mas ela envolve a necessidade de comer algo gostoso. Também chamada de fome emocional. Não satisfaz com pequenas quantidades, ela necessita de um grande volume e é urgente. Às vezes, ela pode se originar de um acúmulo de vontade que não foi respeitada e aceita, por conta do pensamento restritivo. Então, você fica restringindo aquela coisa, restringe, diz não, eu sou forte, eu tô de dieta, foco, força, fé. Aí fala um monte de não para aquela sua vontade e acaba que chega na vontade zona. Então, quando você deixa chegar no nível da vontade zona, já era, porque você perdeu o controle, você vai comer de tudo até não aguentar mais, ter vontade até de vomitar para começar a comer de novo, tá? Parece assustador para algumas pessoas, mas quem tem compulsão ou já teve, sabe que é exatamente assim. Você come até não aguentar mais, a sua vontade é comer mais por cima daquela coisa que já tá entalada aqui. Então, quando você diz tanto não para sua vontade, a vontade zona já era, certo? Então, se a resposta for sim, se o que você está sentindo for vontade zona, cuidado, provavelmente o que você precisa não é comida e deve estar relacionado a um componente emocional. Pare, pense e sinta a emoção. Saiba que essa emoção ela não foi assumida. Você está sentindo alguma emoção, ela não foi processada, você não sabe o que fazer diante dessa situação e você vai procurar na comida a solução e ela não está lá, certo? Então, essa vontade zona, muitas vezes, é o que tem gente que vive nessa vontade zona todos os dias, justamente porque deixou a vontade muito tempo passar, tá em uma dieta restritiva, deixou a vontade muito tempo ali, eu não posso comer,
não posso comer. Quando a vontadezona vem, você não consegue controlar, tá? Então, nesses momentos de vontadezona, reflita, pense. Eu tenho uma técnica muito boa dos 5 minutos, que eu vou botar lá no grupo depois, vou explicar direitinho como é que a gente vai fazer, pra gente evitar comer de tudo na hora dessa vontadezona, certo? Eu falei aqui também da leitura dos rótulos, que é uma coisa que eu já tenho vídeo aqui, então não vou entrar muito nesse assunto. E vocês têm o material para ler, então dêem uma olhada. Eu vou abrir um parênteses aqui para alguns componentes da lista de ingredientes que tem nos industrializados, tá? Então, muitas vezes, até alimentos naturais é cheio de maltodextrina, glicose, glucose, xarope de milho, frutose. Então, são nomes que a gente não sabe que é açúcar, mas na verdade certo? Então, a gente tem que ter cuidado com açúcar invertido, açúcar líquido, glutamato monossódico, corante artificial. Então, coisas que se vem nos primeiros, já é bom você evitar, tá? Se vem nos primeiros, é bom você nem comprar. Então, paciente de mentoria, aluna de mentoria, tem que dominar lista de ingredientes. Então, vocês vão ter que estudar muito bem isso, porque eu não vou ser a pessoa que vou estar pra sempre aqui com vocês me mandando foto. Isso pode, isso pode, isso não pode, isso não pode. Dominem rótulos de alimentos, porque vocês vão precisar disso pra sempre, tá? A indústria tá aí pra enganar trouxa até eles vão ficar ricos por aí, a gente pobre, todo mundo aqui gordo, porque se depender da indústria, a gente não vai emagrecer. Aprendam a ler rótulo. Vamos lá para a segunda parte. Eu vou falar um pouquinho do material que eu mandei para vocês no grupo. O que é que eu quero de vocês, tá? Não sei se vocês conseguiram imprimir ou se vocês vão escrever no caderno. O que é esse bloquinho de atitudes? Quando a gente tem atitudes muito longas, ou seja, quando você tem uma coisa para fazer, mas é daqui a 2 meses, você não vai fazer. Você vai demorar muito para cumprir essa atitude, certo? Eu uso o exemplo da prova. Se você tem uma prova daqui a 1 mês, tu vai começar a estudar hoje? Muita gente sim, mas a maioria não, né? A maioria é procrastinadora. Então, eu fiz esse bloquinho das atitudes. Você vai escrever, de preferência à noite, você vai fazer isso, tá? Então, amanhã, tal dia, tal mês, tal ano, eu estou comprometida comigo mesmo Então, vocês têm 3 coisas a se comprometer amanhã. Como a gente tá nessa dieta, esses 7 dias, uma dieta mais fácil de digerir, vocês podem colocar em uma das atitudes, cumprir a dieta 90%, né? Eu não vou ser hipócrita aqui, ninguém segue dieta 100%. Seguindo 90% já tá ótimo, certo? Então, cumprir 90% da dieta dessa semana é a primeira. A segunda, você pode colocar beber 2,5 litros de água. Se você já bebe 2, você coloca 2,5. Fazer mais um cardio, fazer mais um exercício. Então, metas que te desafiem. Não pode ser uma coisa inalcançável, mas também não pode ser uma coisa muito fácil. Tem que ser uma coisa que realmente te desafie. Isso é muito importante porque a gente se mantém motivada todos os dias. Você tem uma coisa para cumprir. Sabe quando você risca uma tarefa, você tá gerando um sentimento de dever cumprido. E isso é muito importante no emagrecimento. A gente precisa dessa sensação de que fez alguma coisa. Até porque o emagrecimento, da forma que a gente faz aqui na mentoria, ele é um processo gradual, não é de um dia para o outro. Então, muitas pessoas se desmotivam quando vê que não tá descendo de peso, que não tá perdendo quilos e quilos. Então, esses exercícios são muito importantes pra gente ver que a gente tá sim evoluindo. Então, se hoje você tem uma coisa que você ainda acha que precisa melhorar, escreve aí, tá? Pra amanhã, no caso, hoje à noite, para depois vocês vão escrever outras atitudes. Então, à noite, antes de dormir, deixa esse bloquinho do lado da cama e escreve as suas atitudes no dia anterior para o que você vai seguir no próximo dia, certo? Algumas dúvidas sobre a nossa dieta, tá? Cada uma de vocês tem um plano alimentar. Eu tenho uma lista de alimentos permitidos e alimentos que a gente não vai consumir durante esses 7 dias. Eu quero enfatizar que nenhum dos alimentos que a gente não vai comer durante os 7 dias não tem nada a ver com ser saudável ou não ser saudável. A minha intenção é que a gente tenha uma dieta de mais fácil digestão, entende? Uma coisa que a gente vai perder um pouquinho de peso, vai diminuir. E outra coisa muito importante que eu escrevi lá é que você vai dizer pro seu corpo quem é que manda.
Não é porque uma coisa é saudável que você vai comer a hora que quer, quando quer, na quantidade que quiser. A minha intenção aqui é você ensinar pro seu corpo quem manda nele. Ele manda em você, você manda nele, ele não tá entendendo nada. Então, quem tem que falar isso pra ele é você, tá? Então, a hora é essa de você falar quem é que manda aqui. Beleza? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Essa aula dos alimentos, eu vou falar um pouquinho sobre cada coisa, mas eu sei que você já tem uma boa noção. O que são carboidratos, o que são proteínas e o que são gorduras. Depois que a gente fizer 7 dias dessa dieta, semana que vem, quem vai fazer a dieta de vocês são vocês mesmos, tá? Então, eu sei que vocês notaram aí que tem uma tabelazinha para vocês escreverem o horário e a quantidade, e vocês mesmos vão fazer a combinação de vocês, certo? À medida que eu for falando, o que com que horas que você vai comer o que, então isso vocês que vão fazer para vocês mesmos. O que são carboidratos? Carboidrato é tudo aquilo que nos dá energia. Ou seja, se você está numa dieta totalmente low carb, totalmente zero carb, você não vai conseguir manter o seu desempenho na atividade física. Eu, por exemplo, fiz muito tempo de low carb e eu não tinha nenhum desempenho na atividade física, nenhum desempenho mental. Inclusive, meu intestino não funcionava bem. E eu tenho comido pão 3 vezes por semana. Eu tenho comido batata doce, eu tenho comido vários carboidratos e eu mesmo assim tenho emagrecido e tenho feito muito... Tem me dado muita diferença no meu emagrecimento, tenho tido desempenho mental, tenho tido desempenho nos exercícios físicos e mesmo assim tô emagrecendo, é isso que eu quero dizer, certo? Então, tudo que for massa, tudo que for raiz, tudo que for cereais, pão, massa, macarrão, arroz, batata, legumes também tem um pouco de carboidrato, mas é bem menos, não vai entrar aqui nessa classificação de carboidratos. Ou seja, nas refeições principais, vocês vão colocar 3 classes de alimentos. Os carboidratos, as proteínas e as gorduras, tá? Então, na dieta de vocês, café da manhã, almoço e janta, vocês têm que ter as 3 classes de alimentos, carboidratos. Proteínas, o que são proteínas? Tudo que é basicamente de fonte animal. Então, carnes, queijos, leites, leguminosas tem bastante proteína também, são fontes de proteínas vegetais. Então, quando eu fiz essa dieta, por isso que eu falei, metade do prato vai ser de leguminosas. Então, feijões, grão de bico, tem receita de hambúrguer de grão de bico que é muito gostosa, né? Dá super para substituir a carne. E por isso que eu mando ser metade do prato. Quando a gente tem bastante proteína, a gente se mantém saciada por mais tempo. E a gente não sente aquela necessidade súbita. Às vezes aquela necessidade do nada de comer, a gente sente quando a gente come muito carboidrato simples. E quando a gente não come proteínas adequadas. A proteína, ela entra tanto pra gente manter a nossa massa magra, porque no processo de emagrecimento a gente tem que visar a nossa massa magra sim, porque senão a gente vai ficar pessoas flácidas e a gente não quer isso de jeito nenhum. Então, a proteína vegetal, que inclui feijões, que inclui grão de bico, elas são essenciais no nosso prato, tá? Então, metade do prato eu coloquei pra vocês botarem de feijões, grão de bico, lentilha, e a outra metade de carne, que seria a proteína animal, certo? A outra classe de alimento é as gorduras. Então, qual é a gordura? Quem passa comigo sabe que eu sempre dou muita ênfase para castanha, para amendoim, para o azeite. Eu faço o plano certinho e tá sempre lá. 1 colher de sopa de azeite. E mesmo assim eu pergunto, tá usando azeite? Tá lembrando do azeite? As gorduras também entram nessa parte de saciedade, de manter a gente mais saciada por mais tempo e não deixa a gente com aquela fome súbita. Novamente, a gente passa mais tempo tranquila, não sente aquela vontade do nada de comer no meio da tarde. Então, azeite, castanhas, o abacate, sempre eu pergunto se a pessoa gosta de abacate, porque é uma gordura muito boa, é uma coisa que não deixa a gente com aquele pico de insulina, né? Que logo depois que abaixa o pico, a gente sente aquela fome. Então, a intenção é a gente não ter esses picos de insulina, tá?
Isso vocês vão olhar com mais calma, tá? O que é cada um. E depois eu vou explicar mais tranquilamente como é que vocês vão montar a dieta de vocês. E uma coisa que eu queria dar ênfase é que a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Então, não é porque eu digo que castanha é ótima que você vai comer metade do pacote. Eu tive uma paciente que comeu castanha do Pará, basicamente, eu acho que ela comeu o pacote inteiro num dia, dividiu de 2, o cabelo dela no dia seguinte começou a cair. Então, a gente tem que entender que os nutrientes em excesso também fazem mal. Então, se você é aquela pessoa que faz dieta a semana inteira pensando em exagerar no final de semana, nem que seja de comida fit, você já tá fazendo tudo errado. Se você é aquela pessoa que faz dieta para entrar no vestido da formatura, no vestido de noiva, mas você não mantém essa dieta, você também já tá fazendo isso errado. Não vale a pena entrar numa dieta se você tá com previsão de parar. Se você é uma pessoa que tem que fazer dieta aquele certo tempo, já pensando em quando eu conseguir chegar no meu corpo, eu vou poder conseguir fazer o que eu quiser, vou conseguir comer o que eu quiser, então você já tá começando errado e uma hora ou outra vai dar BO, porque você vai perder o peso, quando você recuperar, você vai recuperar de massa gorda e não de massa magra. Então não é legal vocês terem esse pensamento de comer demais. Por isso que o meu foco nessa mentoria é treinar a nossa mente pra gente saber distinguir o que é emoção, o que é problema não resolvido, o que é problemas de relacionamento, problemas de autoestima e o que é fome. Sabe, quando você tá indo mal no trabalho, você tá indo mal no relacionamento, você tá indo mal com seus pais, com seus irmãos, e você não resolve nada disso e parte pra comida. Então, sinto muito, dieta pra você não faz sentido. Então, quando eu falo dieta engorda, é porque essa ideia de fazer uma dieta restritiva com tempo de começar, de durar e de acabar, ela vai acabar te engordando quando você acaba. Então, antes de entrar numa dieta, pense nisso. Será que se você emagrecer com low carb, você vai continuar a vida inteira com low carb? Se a resposta for não, não comece essa dieta, entendeu? Não comece essa dieta, porque você, a partir do momento que acaba de fazer low carb, você vai engordar, porque seu corpo se acostumou com aquilo. Quando você para de fazer aquilo, você vai ganhar novamente, tá? Então, a intenção é a gente saber a quantidade. E no início, quando eu atendi vocês, eu coloquei a quantidade, mas a minha intenção de coração é que vocês se livrem desse papel, que vocês se livrem de balança, de pesar a quantidade. Eu quero que vocês entendam que o nosso corpo dá sinal, o nosso corpo fala tudo que a gente precisa saber. Se tá com a dor de cabeça, se tá com o intestino preso, se a TPM tá exacerbada, tudo isso é o nosso corpo avisando que alguma coisa tá indo mal. Então, a minha intenção é que vocês aprendam a dominar as emoções e saber distinguir a fome, saber distinguir: poxa, eu tô cheia, eu tô saciada, eu vou parar. Beleza, eu comprei um combo, mas eu não vou terminar aquele combo pensando, mas eu vou perder dinheiro. O dinheiro já foi perdido, né? O dinheiro já foi pago, então não tem pra que a gente ficar pensando que tem que terminar aquele pacote, que tem que terminar aquele lanche, que tem que deixar o gerente do rodízio chorando lá atrás. Isso é um pensamento que não pertence mais a você. Você que tá aqui na minha mentoria, diga pra você mesmo: esse pensamento não me pertence, eu não sou essa pessoa e eu nunca mais vou voltar a ser essa pessoa, porque eu já estive nessa posição, eu já estive no fundo do poço e eu não quero voltar para lá. A partir de hoje, eu sou uma pessoa que não vou pensar em descontar emoções na minha comida, não sou uma pessoa que vou achar que a comida é a minha única solução para os problemas e que eu só tô fazendo dieta para poder comer mais depois. Então, esse pensamento de comer demais, ele não te pertence mais. É claro que nessa adaptação, a gente enche o prato de salada, a gente enche o prato de legumes, porque a gente precisa ter um resultado, né? A gente precisa ver a coisa acontecendo para poder ter um estímulo, para poder ter uma motivação maior e fazer as coisas. Mas a intenção é que a gente perceba até quando a gente precisa comer, né? Esse negócio de 3 em 3 horas, ele é válido quando nas próximas 2 horas você já estiver morrendo de fome. Então, se você com 2 horas, com 3 horas ainda não tá com fome, você não precisa comer. Mas se com 4 horas você já tá varada de fome, come até o reboco das paredes, come até a porta da geladeira, sim, você precisa comer antes dessa fome ficar demais, tá?
tá? Então, a intenção dessa mentoria é que vocês consigam distinguir e ter o controle da vida de vocês para sempre, né? Para sempre. Uma dieta não vai te fazer manter o controle. Eu já tô falando aqui fora da mentoria, tá? Porque eu acho que é muito importante falar isso. E eu não sei se vocês já viram aqueles quilos mortais, tá? Aqueles quilos mortais são as pessoas de 300 quilos, 200 e tantos quilos. E quando elas vão para fazer a cirurgia bariátrica, o médico manda elas irem para casa para fazer uma dieta e voltar com menos 20 quilos em 3 meses, né? Uma coisa que até dá para fazer. Mas a questão é, as pessoas comem 10 mil calorias por dia, uma pessoa normal come 2 mil. Essas pessoas comem umas 10 mil calorias por dia e o médico manda elas para casa com uma dieta de 1.500 calorias. Então, de 10 mil, a pessoa vai para 1.500 calorias, ou seja, ela vai comer um fiapo do que ela comia antes. Sabe o que acontece? Essas pessoas voltam com mais 10 quilos, mais 5 quilos, elas nunca voltam mais magras. Porque não faz sentido nenhum você ir de 10 mil para 1.500. Isso é desumano, fazer isso com uma pessoa que ela não tá conseguindo. Se você não acompanha essa pessoa, é impossível ela conseguir fazer isso sozinha. E é por isso que essa imagem de que dieta engorda, a gente fala isso muito fácil, porque teoricamente é verdade, não é a dieta que engorda, mas é a forma com que a pessoa vai olhar para aquilo e vai dizer, eu não vou fazer nunca isso. Ela vai rir da cara ela vai rir da nossa cara e não vai fazer. E não vai fazer mesmo, porque além do mais, essas pessoas têm os facilitadores, né? A gente tem na nossa casa os facilitadores também, que são pessoas que ficam com pena, são pessoas, ai, comi isso, não vai fazer satisfeita, ai, eu fiz isso só pra você, ai, você tá muito magrinho, ai, você não precisa disso, ai, se você morrer amanhã. Então a gente vive dependendo dos outros até o ponto que aquilo faz a gente mal. Quando a gente vai pro quarto, quando a gente bota um pijama, a gente toma banho, passa no espelho, quem é que vai sofrer? Não é a pessoa que tá te oferecendo, porque você comeu, ela tá feliz porque você comeu, mas na verdade quem ficou triste foi você. Então, gente, eu queria muito mostrar pra vocês que a nutrição, ela não fala sobre essas coisas. Quando você vai para uma nutricionista convencional, ela não te fala nada disso. Ela passa um papel e ela sugere, ela imagina que você tá seguindo aquilo, sendo que nem ela mesma segue. Tá? Ela também não segue. Ela sai dali, ela passa uma dieta super impossível pra você. E quando ela sai dali, ela vai comprar um bolo, ela vai comprar um pastel. Você encontra ela no meio da esquina no pastel. Oi, tudo bem? Então, gente, é uma coisa super irreal. Algumas dietas são muito irreais. E mesmo que elas sejam totalmente calculadas na sua rotina, vai ter dia que você não vai fazer aquilo. O problema é que no dia que você não fez aquilo, você vai pensar, poxa, já enfiei o pé na jaca, acho que eu vou enfiar logo o corpo todo. E aí já era. Você vai fazer o resto da semana, ou então o resto do final de semana de lixo, vai ser a semana inteira de comida suja, que eu nem concordo com esse termo comida suja, comida é comida. O que diferencia é a quantidade, né, que você vai comer e o motivo que você vai comer. Então, o que a gente vê por aí são pessoas que desistem fácil, que não sabem mais se reerguer quando caem. E a minha intenção aqui é fazer vocês pessoas fortes, pessoas que dominem as emoções de vocês, que saibam quando chegar no ponto de ter uma vontade zona, você parar e voltar. Poxa, se eu tô tendo essa vontade zona, alguma coisa eu fiz errado. Alguma vontade eu me prendi. Eu me prendi nessa vontade de não posso, é proibido. Que você acaba, quando chega na vontade zona, a gente já era. A minha intenção é que vocês não cheguem nesse ponto de ter uma vontade zona. A minha intenção é que vocês tenham a vontade, vocês identifiquem que aquilo é uma vontade e vocês comam, porque aquela vontade, ela é suprida com quantidades poucas. Quando você tem uma vontade, você não precisa exagerar. Vocês estão entendendo? Que bom. É verdade. Infelizmente. E aí, o que é que eu ia falar mais?
aquela questão, né, de PEC por excesso no consumo dos vegetais, porque realmente... E a água, né? Vegetais e água. Por que que eu falo tanto de vegetal e tanto de água? A gente cria um volume na nossa barriga, né? Esse primeiro momento de dieta, a gente precisa de um volume, a gente precisa preencher um vazio realmente, porque a gente tá aprendendo ainda. Nessa mudança de mentalidade, a gente tem que sentir bem e tem que se sentir saciada. Se você sente um pouquinho de fome, você já acha que aquela fome é muito injusta e você não pode sentir fome. Então, no começo, é muito bom que a gente peque por excesso de legumes, de folhas e de água, né? E isso vocês já sabem que é muito importante, certo? Deixa eu ver o que mais. Ainda dá tempo, viu, de entrar na mentoria. Tem gente que ainda tá entrando e eu tô deixando, porque tá muito no começo e tudo vai ficar gravado. Quem quiser entrar, é só falar comigo. Deixa eu ver o que mais. Não saiam daqui. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a história da vida, das pessoas que me procuram antes de entrar na mentoria. Essa mentoria eu juntei pessoas que já eram minhas pacientes. Por quê? Porque quando chega uma pessoa pra mim querendo emagrecer, ela já chega com prazo de validade. Esse tipo de pessoa, eu já boto logo a real. Olha, eu trabalho assim, assim, assado. Se você quer passar comigo pra durar tantos meses e não voltar mais, não vale a pena eu te atender. Primeiro, porque eu não vou suprir as suas expectativas, porque a minha dieta não é uma dieta de peso rápido, tá? Você não pede peso rápido. Você aprende a comer, você come na sua realidade e aquilo é pra sempre, certo? Então, a pessoa que entra comigo, né? A pessoa que entrou comigo nessas mentorias, elas já sabem a forma que eu trabalho e elas já sabem que isso vai ser pra sempre, que isso não é uma coisa rápida. Por que eu tava falando isso? Não lembro. Então, vocês vão ver aí quantidades e equilíbrio. Eu botei aí um prato que tá bem divididinho nas imagens, tá? Então, tem a proteína, carne, que tá junto da proteína vegetal, que é o feijão. E tem essa porção de arroz. Muita gente pode olhar para esse prato e pensar, nossa, tudo isso para emagrecer, tudo isso de arroz, mais arroz... Gente, se vocês forem comparar a caloria do arroz e, por exemplo, de uma carne grelhada, a carne tem muito mais porque ela tem gordura. Então, se a gente for pensar em caloria, o que importa para emagrecer é a quantidade de caloria. Então, 1 grama de óleo tem 9 calorias. A grama de carboidrato tem 4. Então, eu queria muito demistificar essa coisa de carboidrato engorda. Porque, na verdade, se a gente fosse olhar para a restrição calórica, o óleo engordaria muito mais. E o que é essa restrição calórica? É quando você nesse dia gasta mais do que você ingere. Então, quem fala pra você, não importa a quantidade, o que importa é a qualidade, ela tá errada, tá? Ela tá errada, porque a caloria importa sim. Claro que importa. Como é que você vai querer emagrecer se nesse dia você tá comendo mais do que você gasta? Então, essa visão de caloria, eu vou deixar isso bem claro na cabeça de vocês. Obrigada, Sara. Depois eu vou continuar. Eu tava criando isso na cabeça de vocês, quanto à quantidade de caloria. E isso é uma coisa que vai ficar no automático. Eu vou explicar sobre um aplicativo também, que é o Fat Secret. Eu vou fazer um tutorialzinho de como é que vocês vão calcular a própria caloria de vocês, né? Vocês vão ter noção de quanto precisa, né? Uma dúvida muito comum de vocês. Tá muita carne, tá muito carboidrato, tá muito isso, tá muito aquilo. Isso é uma coisa que deveria ser natural, tá? Isso é uma coisa que você deveria sentir a sua necessidade no estômago. Começando pela salada crua, depois a salada cozida, depois a proteína, no final o carboidrato. Você fica super tranquilo e você entende o seu corpo, certo? Então, gente, façam esse bloquinho das atitudes hoje. Quem fez a carta ao futuro, manda lá no grupo ou manda no privado, porque eu quero ser a pessoa que lembre você, né? Quando você estiver desmotivada, você vai me falar, Ana, hoje eu fiz isso errado, e eu vou lá pegar a tua carta e eu vou te lembrar, poxa, você escreveu aqui que daqui 1 ano que você teve orgulho de não ter desistido.
E cadê essa pessoa, né? Então, por isso é tão importante a gente escrever essa carta enquanto a gente tá motivada, né? Então, eu vou saber o que falar pra você. Eu vou saber te lembrar. Poxa, mas daqui a um ano você disse que valeu muito a pena ter entrado, ter passado com essa nutricionista. Você disse que valeu tanto a pena pra você. Como é que você tá pensando em desistir? Então, eu quero ser a pessoa que vai te lembrar, que vai conhecer a sua vida, que vai conhecer os seus sonhos, os seus planos. Então, é muito importante que quem ainda não fez essa carta ao futuro, que faça e me mande. Deixa ela guardadinha do lado da cama, em algum lugar que você possa ver. Faz o bloco das atitudes. Então, amanhã, especificamente amanhã, quais são as 3 coisas que hoje eu fiz mais ou menos que amanhã eu poderia fazer melhor? O que é que hoje eu fiz de errado mesmo que amanhã eu posso fazer certo? Ou que eu posso fazer ainda melhor, certo? Essas 3 atitudes. E acho que não estou esquecendo de nada. E fazer a listinha das coisas que vocês vão melhorar em relação aos xenobióticos. Tá lá no e-book a listinha de coisas que são xenobióticos, produtos industrializados. Então, o que ainda tiver de muito industrializado na vida de vocês, faz uma listinha de coisas bem alcançáveis para vocês irem eliminando. Deide chegou agora, né? Chegou cedíssimo. Então, gente, é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, vai falando aqui enquanto tá ligado. Quem não quiser falar agora, fala lá no grupo. Eu vou tirar todas as dúvidas, certo? Ainda vou passar muitas ferramentas, tá? Toda semana a gente vai fazer ferramentas. E... era isso. Dúvidas lá no grupo, tá, gente? Obrigada pra quem tá aqui, não é da minha mentoria. Quem tiver interesse, fala comigo que a gente dá um jeito. E obrigada quem assistiu. Tô aqui pra ajudar, por favor, não descontem as emoções na comida. Tudo bem, Deise, eu vou salvar. Vou ver aqui como é que salva. Se Deus quiser, eu vou conseguir salvar pra você, tá? Beijo, muito obrigada, tá? Deixa eu só ver como é que encerra.